Muito bem, e a gente fala de Copa do Brasil, né? Fluminense, pois é, dos cariocas, o único que estreou vencendo na Copa do Brasil. Assim mesmo não teve vida fácil diante da Caldense em Poços de Caldas. Time tricolor bastava, na condição de visitante, apenas um empate. O único gol do jogo só saiu aos 45 do segundo tempo, com o zagueiro Renato Chaves, chutando o rasteiro da intermediária, né? Abel Braga, consultado depois, ele achou justo o resultado da partida. Na tela. Esse campo aqui, cara, é campo de grama de jardim, entendeu? É muito difícil você se adaptar. Nós estivemos muito bem postados. Me diga aí uma chance clara de gol que teve aqui pro Caldense. Não teve? Mais um jogo sem sofrer gol. Deu uma formatação tática. E a coisa melhor que aconteceu é que nós acordamos todos os dias só com notícia ruim, cara. O Fluminense só tem notícia ruim. É uma divisão, sabe, umas coisas... Dá na hora de parar um pouquinho, cara. E terminou de forma tão digna, né? Terminou da melhor maneira possível. Abel tem razão, né? Que nós vimos na véspera lá com a torcida do Fluminense invadindo lá a sede de Álvaro Chaves. É uma sede muito bonita mesmo. E invadindo durante uma reunião do Conselho Deliberativo, né, pedindo a saída do presidente, fora Abade, e os torcedores, em número de quase que 200, né, passaram pelos seguranças. Foi preciso chamar a polícia. Isso é uma coisa horrível, né? Isso, o torcedor, ele é passional, né? Totalmente passional, porque na verdade o Fluminense é um grande clube, tem um grande técnico, mas não tem um grande time, um plantel de segunda. A verdade é essa. Infelizmente, o Fluminense chegou a esse ponto. E os jogadores de destaque do Fluminense, que poderiam ser mantidos, né? Infelizmente também, cada um tomou o seu rumo. E ainda, por cima, o Fluminense ainda vai ter que passar pelo dissabor de ter que enfrentar uma batalha judicial para poder tentar resolver esses problemas seus todos. Então, nós ficamos muito solidários ao Fluminense, todos nós, vascaínos, botafoguenses, flamenguistas, por ver a situação do Fluminense e torcemos para que isso aí realmente mude, mas que está realmente muito difícil, está. Está muito difícil, o time do Fluminense, os principais jogadores, né? Nós vimos aí o Gustavo Scarpa, né? Que ceifador, saiu, o ceifador também. Exatamente. Agora, e não é que pior, e o Henrique Dourado que já acertou com o Flamengo. Quer dizer, justamente o adversário, né? Vamos dizer assim, vamos dizer inimigo no futebol, mas isso eu acho que irritou mais a torcida ainda. Justamente, né? Porque afinal de contas, tem que haver um sacrifício também da diretoria, né? Do próprio presidente em si, no sentido de tentar manter os seus melhores jogadores, mas justamente está acontecendo justamente o contrário. Aí está o Abel com um sacrifício danado, subindo com a garotada que não tem tanta qualidade, e o Abel realmente está fazendo milagres ainda com esse plantel que ele tem. Pois é, e o Henrique Dourado deve ser apresentado hoje à torcida do Flamengo, né? Está aí o Henrique Dourado na tela aí, torcida tricolor, né? Como nós mostramos ontem, invadiu realmente lá a sede do clube, revoltada, principalmente depois da notícia, porque inclusive o zagueiro Henrique, que era um zagueiraço, saiu de graça pro Corinthians, né? Isso é uma coisa vergonhosa, né? No futebol profissional, né? Conforme é o caso aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, o Fluminense é um grande clube. Como é que um jogador da qualidade daquela sai de forma gratuita, né? Teria que render algumas coisas para o cofre. Assim como o Fluminense investiu nele e pagou para trazê-lo, né? Agora, chegar a esse ponto é uma atitude de um clube amador. Exatamente. Simplesmente isso. Olha aí, na Gávea só se fala na chegada do ex-atacante do Fluminense, que tem incumbência de substituir Guerreiro, que só vai poder jogar lá a partir de junho, né, ou julho, já que Felipe Viseu está indo para o futebol europeu. Mas ontem quem esteve no ninho foi o jogador Marcelinho, do basquete do Flamengo. Ele foi conhecer o CT de futebol do clube, lá no Ninho do Urubu, recepcionado pelo zagueiro Juan. Vamos colocar na tela aí. Para mim é um prazer, né? Acho que sim, sempre que eu acompanho basquete, não só do Flamengo, como na época da seleção, sempre torcia por ele, né?
porque a identificação principalmente com o atleta, né? Eu sempre acompanhei a carreira do Juan de longe, né? E sempre admirei o que ele falou. Você acaba admirando a postura do cara, não só como ele joga, mas a postura, você começa a ver o posicionamento dele, entrevista, não aparece fazendo coisa errada, sempre se posicionando bem, falando coisa certa. Pois é, rapaz, nós estamos vendo aqui, estamos comentando aqui, que em off aqui nós estamos comentando sobre que o americano vai apresentar um gestor aí para o futebol. Não vamos pedir para não dizer, de quem se trata, mas essa semana ainda, semana que vem a gente vai comentar sobre esse assunto e dar todos os detalhes. O americano está se preparando para disputar o campeonato estadual da Série B1 e antes também disputar o brasileiro da Série D. Agora, os outros estados do Rio acabaram não passando da estreia na Copa do Brasil, ficaram no meio do caminho. O Boa Vista foi a Cascavel, no Paraná, e até lutou bastante, arrancando um empate com o Colorado Gaúcho. Só que o Internacional precisava de empatar para se classificar, que aí, no caso, seria o visitante. E o Boa Vista empatou 1-1. O time da região dos Lagos deixou alguns titulares em Bacaxá, já que o técnico Eduardo Alac preferiu poupá-los para o jogo do fim de semana pela Taça Guanabara. William Potker marcou para o Internacional, né? E aos 12 do segundo tempo, foi quando ele fez 1-0, primeiro tempo foi 0-0, Renan Donizete mergulhou de cabeça para empatar aos 45 para o Boa Vista. Um resultado honroso, né? Fiquei assim, muito feliz, muito alegre, porque afinal de contas, não saímos por derrota, saímos por empate, né? Exatamente. Então, realmente foi assim uma surpresa muito boa para nós, porque todos nós, inclusive nós aqui do estado do Rio, acreditávamos que seria fácil para os adversários ganhar de nossos clubes de menos investimento, mas não foi assim que eles se apresentaram, muito pelo contrário, eles realmente deram muito trabalho. Pois é, já o Nova Iguaçu recebeu o Bragantino na Baixada Fluminense, saiu na frente com o Adriano aos 44 minutos do primeiro tempo, mas acabou não conseguindo segurar a vantagem que lhe daria classificação e cedeu o empate aos 17 do segundo, com Juliano marcando para o time de Bragança Paulista. Agora, melhor mesmo fez o Madureira. O Madureira foi a Londrina no Estádio do Café, fez um jogo igual com o São Paulo, criou várias situações de gol, era lá e cá o jogo, uma correria danada, e perdeu por 1-0 o gol de Brenner aos 17 do primeiro tempo. No segundo tempo, o tricolor suburbano do Rio chegou a dar sufoco no time paulistano, que também criou algumas oportunidades de gol. Mas o placar não foi mais alterado. Final 1-0. São Paulo, que segue na competição. Na verdade, 4.455 espectadores pagaram ingresso. Bom resultado do Madureira, né? Foi maravilhoso, inclusive foi uma surpresa, né? Porque, na verdade, houveram elogios ao time do Madureira, porque ele merecia, inclusive, ganhar o jogo. O Madureira perdeu diversos gols, mas, infelizmente, não deu para marcar. Consequentemente, mas só de cabeça erguida também. Com certeza. Gente, e no terceiro bloco eu vou conversar com um comentarista, com um jornalista, que é justamente o Ailton Júnior. Vamos falar sobre Goytacazes. Aliás, ontem no estádio Ari de Oliveira e Souza, pelo Campeonato Estadual Sub-20, o Goytacazes perdeu para o América por 2-0. O time alvanil não conseguiu se acertar em campo. Próximo jogo da equipe dirigida por Léo Assu, que empatou de 0-0 com o Madureira no final de semana passado, vai ser no fim de semana agora, o próximo jogo com o Fluminense no Rio de Janeiro. Segura aí, rapidinho, é pai bola.